Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Noite chuvosa, pelo menos aqui em Porto Alegre. Não sei aí se onde você está, por este Rio Grande todo, se chove, se tem que baixar um pouco a temperatura. Aqui chove desde a metade da tarde, mais ou menos, pelo menos por onde eu andei. Mas você sabe que faça chuva, faça sol, o nosso Atualidades Pampa estará sempre com você de segunda a sexta-feira. Até a gente sabe que é o seu programa preferido neste horário e você não perde, seja a primeira ou seja a segunda edição. Nós ontem falamos aqui sobre a faixa para ciclistas, Carla, né? Foi assunto da Carla, eu fiz um comentário também. E o diretor de operações, Fábio Berwanger Juliano, mandou uma resposta para todos nós aqui, onde ele diz: prezada Magda, Carla Krieger e em especial meu amigo Vitorino. Tentarei ser o mais breve possível na resposta, apesar do assunto ser um pouco complexo. Jamais construiríamos uma ciclovia em Porto Alegre sem inúmeras visitas ao local, medições, estudos e um planejamento de muitos meses. Estamos falando de um projeto viário importante, de alto custo e que se passa por diversas instâncias da administração pública. Temos total responsabilidade com o erário e ainda mais com os recursos escassos. Não temos espaço para erros. Construir ciclovias em uma cidade pronta, como é a nossa, é um desafio e requer a compreensão de todos. O discurso de que se é a favor das ciclovias, mas desde que ela não passe na minha rua, é muito semelhante ao de se querer o ônibus, mas sem a parada em frente à minha casa. A cidade deve servir a todos e, sempre que possível, não deixar nenhum cidadão descontente. É a meta a ser atingida, mas sabemos que isso é quase impossível. A nova ciclovia Danilo Peçanha não retirou nenhuma faixa de trânsito, não diminuindo em nada o espaço dos carros, mas colocar ela junto ao canteiro central deve ser evitado, conforme nos ensina a engenharia viária, pois remetem o ciclista a uma segregação em relação ao meio urbano, entre o canteiro e as faixas de fluxo, sem a devida acessibilidade para vias transversais, acessos a lotes e comércio. O ciclista pode, por isso, ser induzido a sair da ciclovia central, que foi uma das coisas que a gente pediu, né? A qualquer momento, para realizar tais acessos, atravessar as faixas de fluxo, causando e sofrendo acidentes graves. As ciclovias devem ser preferencialmente instaladas ao lado da calçada, onde são mais seguras. As ciclovias que tiveram exatamente a mesma característica, ou seja, bidirecionais ao lado da calçada, como, por exemplo, Ecoville, José de Alencar e Érico Veríssimo, tiveram redução de até 80% dos acidentes e de até 90% dos atropelamentos depois de sua implantação. Assim, permanecem as mesmas faixas de trânsito e o mesmo estacionamento que já existiam. Ganhamos uma bela e funcional ciclovia em nossa cidade. Pedir apenas a quem estaciona o carro cuidar ao abrir a porta não nos parece algo motivador para tanta revolta contra ela. No primeiro mundo, todas são construídas assim, Alemanha, Holanda e Dinamarca, e todos admiram quando viajam. Mas aqui é sempre uma briga, seja no talude da Ipiranga, na calçada da Érico Veríssimo ou agora na Nilo Peçanha. Compartilhar os espaços públicos é o começo para um mundo melhor. Um grande abraço, telespectador e amigo Fábio Berwanger Juliano, Carla. Bom, foi tu que trouxe, exatamente, né? Exatamente. A primeira consideração é que os próprios moradores se referiram a, por exemplo, na Nilópolis. Logo em seguida, na Nilópolis, a ciclovia é construída exatamente na faixa do meio, tem um canteiro central e ali foi feita a ciclovia. Então, os moradores perguntaram por que não foi feita da mesma forma. Segundo lugar, claro que a administração pública é feita para todos e é muito difícil agradar todos, mas no caso, quantos ciclistas passam pela ciclovia e quantas pessoas que moram na região precisam do embarque e do desembarque? Na hora de desembarcar, o carro vai parar no meio da pista. Ele não pode parar em cima da ciclovia, ele vai parar no meio da pista e a pessoa vai ter que aí sim, claro, tomar cuidado para abrir a porta e para descer.
como a gente colocou ontem, tem muita gente de já mais idade, que tem mais dificuldade na locomoção. Então, eu gostaria de perguntar para o secretário se ele já tem o conhecimento de acidentes que aconteceram na região e se isso vai ser levado em consideração. Quanto à ciclovia da própria, que foi trazida ontem também, daqui da José de Alencar, as pessoas que utilizam o próprio hospital ou que frequentam o local, também reclamam da ciclovia, porque dizem que a ciclovia acaba atrapalhando exatamente o embarque e o desembarque. Então, claro que é difícil de agradar a todos, mas eu acredito que a cidade deve ser pensada para a maioria em determinadas situações, ainda mais quando se tem a possibilidade de colocar a ciclovia na parte do meio junto ao canteiro central. Vitorino. Eu fico analisando caso a caso. Eu fui um crítico da ciclovia da Zé de Alencar. Eu acho que a ciclovia da Zé de Alencar, com todo respeito, me merece. Ela trouxe mais prejuízo que benefício. Ela encurtou estacionamentos, ela provocou ali uma muvuca. Ali na Nilópolis, como é nova, eu não tenho como avaliar. Mas é exatamente o mesmo processo. Eu entendi o argumento da Carla e, ao mesmo tempo, eu entendi o argumento do Dr. Fábio Juliano, presidente da EPTC, que é o diretor seguinte, de operações. Chamei de secretário, mas é diretor. Não, agora ele é o presidente da EPTC. Ele assina aqui que mandou hoje diretor de operações. O doutor Fábio tem que decidir o que o senhor é, doutor Fábio, se é o presidente da EPTC. Eu estou lendo o que ele mandou. Porque assim, o que acontece? Se vai para o centro, se eu entendi a posição dele, se coloca a ciclovia no canteiro central, você tem ciclistas toda hora cruzando a pista. Sim, foi o que ele disse. Não, o ciclista vai cruzar a pista onde tiver a sinaleira, gente. Não vai sair cruzando. Tanto é que na Nilópolis tem a ciclovia, desculpe te interromper, mas só... E tem também a grade do lado da ciclovia. A pessoa não pode sair na ciclovia. Na Nilópolis, se eu não estou equivocada, a ciclovia é em cima do canteiro. Exatamente. É em cima do canteiro, com gradil. Exatamente. O que me deixa absolutamente indeciso em relação a isso aí é o seguinte... há algum tempo atrás, eu tinha recebido de moradores de Alvorada, lá na região da Zona Norte, uma reclamação em relação ao que acontece no Jardim Leopoldina, onde os carros estacionados atrapalham o corredor de ônibus e fica numa pista só. Então ali engarrafa na hora do rush, inevitavelmente engarrafa, porque as pessoas estacionam em frente ao comércio ali e fica uma pista só. Bom, aí eu comentei com o doutor Fábio, uma das vezes que a gente conversou, doutor Fábio, não dá para fazer alguma coisa lá? Isso, Gustavo, olha só. Se a gente fizer, o comércio ali vai infernizar. Eles vão procurar o vereador, vão procurar não sei quem, vão vir bater aqui, vão encher o saco. Quer dizer, então assim, você agrada uns e desagrada outros. Para ajudar uns, você acaba desajudando outros. Então assim, eu entendo isso que a Carla falou e entendo também a posição da EPTC. É difícil você agradar todos, sempre vai ter alguém que não está satisfeito. Agradar. Nesse caso da Nilópolis, os moradores que estão reclamando. Então, assim, eu fico imaginando, qual é a alternativa? Qual é a solução? Porque também tem uma coisa, vamos deixar bem claro, não é o Dr. Fábio Juliano que projetou e está instalando isso. Isso é um projeto antigo de ciclovias de Porto Alegre que ele só está executando, ele está cumprindo uma determinação, um orçamento, um organograma de obras. Todo um organograma. Ele tá cumprindo, quer dizer, não foi ele que chegou lá e disse, vai ser aqui, entendeu? Então, assim, eu acho que tinha que se chegar a um denominador comum, quem sabe os moradores apresentarem uma proposta alternativa que seja razoável à EPTC, porque uma coisa eu garanto para vocês, o doutor Fábio recebe todo mundo. Faz uma reunião de moradores lá, senta, ele vai receber. Faz uma comitiva, uma comissão vai e vão lá lá discutir com conversar ele. com ele. Agora, apresente uma proposta, porque só dizer assim, não dá. Não dá. Mas exatamente Magda, eu queria me apresentar minha solidariedade ao secretário pelo início da sua manifestação, como ele diz, como é difícil fazer reforma numa cidade. Ele não usou o termo, vou usar, uma cidade antiga já pronta, ele usou o termo pronta, né? Eu acho que isso é muito difícil, né? Porque a ciclovia, as ciclovias ou as bicicletas é aquilo que se almeja no mundo inteiro, em qualquer... Quanto mais civilizado o país, mais tu quer que tenha bicicletas. Nós já temos países atingindo mais bicicletas do que automóveis no trânsito, né? E é muito difícil porque Porto Alegre está incrustada num rio aqui e daqui ele foi indo, Mário, sem nenhum tipo de planejamento
planejamento. Então, não há como fazer, nisso ele está correndo, não há como fazer qualquer alteração nessa cidade sem tirar direitos É de a alguém. adequação que tem que ser O feita. que nós temos que decidir é o bem maior. Se cada bicicleta tirar um carro deste trânsito, não só do benefício que nós teremos em relação à natureza, em relação às coisas, mas sim também a questão de espaço e do próprio trânsito. Então fica a minha solidariedade. É evidente que ninguém tem a resposta pronta, não existe um debate aqui de certo e errado, né? Mas sim de que também a gente visualize um pouco do bem público. Esse exemplo que ele deu da parada é fantástico. A gente quer o ônibus, mas não quer a parada do ônibus Na frente da casa. Na frente da casa, né? Então o exemplo dele foi muito fantástico. E acrescentando isso, que essas inovações são feitas numa cidade que foi mal planejada desde o começo. Desde o começo é uma colcha de retalhos, mas, enfim. E a gente vai ter um complicador ainda, que inevitavelmente as ciclovias vão ser as pistas dos patinetes elétricos. Ah, com certeza. E vem aí os Pode patins ter elétricos certeza. e vem também aquelas pranchazinhas elétricas com a cordinha. E os ciclistas? Vamos ter que fazer 3 pistas, Vai querer igual uma que o Wayne. ciclovia, vai querer uma ciclovia só para ele. Ou seja, se o senhor acha que está ruim, eu quero informar que vai piorar. Vai piorar. Vamos deixar Tudo bem pode claro, piorar. a nossa relação de amizade me obriga a lhe dizer. Tá ruim? Só vai entre ficar nós pior. aqui, só entre Essa nós. é a teoria de Murphy. É de Murphy. Murphy, né? Posso- Se você pensa que já viveu pior, prepare-se, o pior está por vir. Eu fico pessimista, imaginando- Murphy. Pessimista, né? Sim, sim, sim. Eu fico posso imaginando- ler umas manifestações pode, aqui pode. no WhatsApp. Moro perto e da minha janela eu enxergo a Nilo. Passam poucas bicicletas em relação aos moradores dos prédios entre a rua Regente e Carazinho. Abraços, Ana. Também sobre a ciclovia. Oi, Magda, aqui na Guete estamos com um problema sério, pois fizeram ciclovia, mas na minha quadra não. Mas virou um monte de bicicletas indo e vindo. Alguém vai ser atropelado na calçada, pois não respeitam o pedestre. Eu saio de casa e tenho que olhar para os dois lados, pois eu posso ser atropelado. Nada contra, mas tem que organizar. É na quadra da Avenida Guete. Aproveitar que o diretor está olhando Ele o nosso assiste programa. todas as noites. Exatamente. Ele assiste. Aqui a Loreni diz que faltou bom senso para quem projetou essa ciclovia. Simples assim. E essas são as manifestações por enquanto. Eu quero dizer que uma das pessoas que se manifestou, ela me lembrou de algo. As pessoas que andam de bicicleta, onde existe a ciclovia, elas não usam a ciclovia. Nem todas as pessoas. A questão é cultural. Ainda A tem questão é mais cultural. essa falta de educação. E a de velocidade, não usar. dona Maria, Aí, como diria um colega meu, aí o negócio fica bangu, gente. Eu contei para vocês a brincadeira que depois tornou uma realidade para mim, colega que eu comprei uma bicicleta, guardei 30 dias e Sim, sou que um tu comprou, ciclista assim, uma e peça, aquela coisa. sou um ciclista Pra economizar. e pude viver Pagou mais barato e depois descobriu por que era mais barato. e pude viver o que é realmente o porto-alegrense rejeita o ciclista. Essa é que é a verdade. verdade. O porto-alegrense, o motorista de carro, ele não aceita o pedestre. A gente anda numa direção totalmente defensiva, e olha que eu sou motociclista, numa direção defensiva porque as pessoas te veem assim, parece que estão bravas, querem passar por ti porque tu atrasou 15 segundos no Elas trânsito. se irritam no momento em que te enxergam. Exatamente. Enxergam o ciclista. As pessoas se irritam. É que eu acho que as pessoas ficam tão nervosas, né? Porque as próprias Eu tenho medo motocicletas- quando passo por ciclista. Não, Ai, eu verdade. também tenho medo, Eu porque tenho eu medo. tenho medo de causar um acidente, porque às vezes em faixas, por exemplo, na região em que eu moro, não existe a ciclovia. Então eles andam e às vezes eles tomam, tem que desviar de algum buraco, alguma coisa, e não se dão conta que atrás vem um automóvel e que pode causar um acidente. Então eu falo, é uma adaptação por todos os lados, a gente tem que se acostumar a ser uma cidade ecológica, mas eu vejo também o que cresce, pode agravar essa situação, é que hoje muitos serviços de entrega, eles são realizados pelas bicicletas. Se tornou também uma maneira de empreender. É verdade. Quantas coisas que antes eu recebia, pelo menos com o motoboy, hoje eu recebo através das bicicletas, um serviço mais ecológico, mais bacana, mas também que trabalha em cima
de um horário. A pessoa precisa chegar a tal local em um determinado espaço de tempo e é tão complicado quanto o motociclista. Então ele vai por essas vias que não tem a ciclovia para chegar mais rápido, mas acaba colocando a vida de todo mundo em risco. Mas, Ana, tu traz uma matéria que eu nem tinha me dado conta, talvez a atualidade seja pioneiro. Nós temos instruções para carro, nós temos instruções para moto, nós temos instruções para o patinete, que já está se regulando no país, e a bicicleta ainda qualquer pessoa pega e sai andando do jeito que acha que deve ser, na frente de quem deve ser. Eu acho que poderíamos se aproveitar, sim, estamos com essa audiência qualificada do secretário, de começarmos também a dar instrução para o ciclista, tanto os seus limites, né, como os seus direitos, para que se possa, pelo menos, criar alguma organização desse trânsito caótico nosso aqui. Olha, o senhor Manuel Azevedo, nosso telespectador, diz assim: com todo o respeito aos ciclistas, mas ciclovias causam estes desconfortos na maioria das cidades e estados. Aqui em Osório, por exemplo, ela fica no canteiro central de uma grande avenida, dividindo espaço nos cruzamentos com carros, caminhões e motos. Acidentes aos montes. São Paulo, então, nem se fala. Ciclistas atropelados por ônibus é direto. Agora ainda surgem, como disse o Vitorino, os patinetes elétricos. Virou um pandemônio. E o Carlos Justo Paulo diz o seguinte: estou desde antes da Copa do Mundo, olha, atenção, por favor, o nosso diretor, pedindo à EPTC para retirar um pedaço de canteiro central na Avenida Protásio Alves com João Guimarães, pois foi construído sobre a faixa de pedestre e cadeirantes. Já decorridos 5 anos, até a ouvidoria já foi acionada sem solução. Precisa dizer mais do desrespeito da administração da EPTC com os moradores do bairro Rio Branco? Nosso telespectador chama Carlos Justo Paulo. Eu tenho certeza que depois de ouvir essa nossa fala, o diretor de operações vai lhe dar um retorno ou pelo menos vai lhe dizer alguma coisa. Aqui o César: olá, senhora Carla, na contramão das bicicletas, para a senhora, quanto mais poluição, melhor. Obrigado, César. Não, o senhor não entendeu nada do que eu disse, César. É preciso, de repente, voltar para o programa de ontem, dar uma olhada no YouTube. A gente está falando especificamente de uma área na qual os moradores foram pegos de surpresa e que está dando muito problema, até porque eles não estão adaptados ainda com a ciclovia, estão querendo que a ciclovia passe para outro lado. Eu não estou dizendo que a ciclovia não é importante e que não mereça estar, né, nos lugares e ter espaço nos lugares em Porto Alegre. Estou tratando da Nilo Peçanha em específico. É que a gente também fala, Ana. Não, e só para complementar que talvez em algumas cidades que a gente tem, principalmente asiáticas, que se utilizam no transporte das bicicletas em grande quantidade, acabam os carros sendo minoria. Então, quem dita as regras e as ordens são as pessoas que andam de bicicleta. Amsterdã. Só que hoje, por exemplo, aqui em Porto Alegre, poucas pessoas se utilizam do transporte, porque eu sou uma que para chegar no meu trabalho não tenho condições, mas também até a respeito da poluição, dos trajes, do suor, dependendo se está chovendo, é muito complicado. Imagina se nós viéssemos trabalhar na TV de bicicleta. Não dá, porque chegava aqui que era um Porto Alegre não é uma cidade plana, também não contribui com isso. Né? Quando a cidade é plana, é bem mais fácil. Pega Brasília, pega Amsterdã, pega cidades desse tipo. Agora, pega e sobe o Morro da TV ali, né, a Silveiro. E a pessoa se chega esbaforida, não dá para vir trabalhar, então realmente não colabora muito. E tem empresas até em cidades um pouco mais envolvidas que eles dão um acréscimo no valor do salário das pessoas que trabalham nelas e construíram também vestiários para as pessoas que optarem por usar a bicicleta, elas chegam, tem um local para tomar banho, para se trocar, tem justamente tudo. Porque eles incentivam essa situação, né, de ter uma empresa verde e colocam então um acréscimo, assim, se eu não me engano, a empresa que eu vi era de 10% para os jovens que optarem por usar a bicicleta, porque eles incentivam. Então, acho que torna mais interessante ir de bicicleta. Deixa eu falar para vocês uma coisa. No Jornal da Pampa desta quarta-feira, nós mostramos uma matéria, foi veiculada uma matéria com 2 bebês, 2 irmãos que estão precisando, com muita urgência, um transplante de pulmão. E muitos dos telespectadores que acompanharam o jornal não conseguiram pegar na hora outras informações, que eles estão fazendo uma campanha de arrecadação. Então, eu quero falar para aqueles telespectadores que ligaram para a nossa produção, que ligaram para a portaria, enfim, eu vou passar as informações que os senhores precisam, tá? As doações devem ser encaminhadas para Banco do Brasil, agência 5605, dígito 7,
É uma conta poupança, é importante chamar a atenção de vocês, que tem as opções, é conta poupança, número 14105, dígito 4. Depois tem a variação, que é 051, e o CPF, que é dos pais dos bebês, 065 278 533, dígito 60. Eu acho que com o ditar e também com o auxílio do visual, fica mais tranquilo, mais fácil para os senhores anotar. E também, quem ainda não assistiu, a matéria que foi levada ao ar no nosso Jornal da Pampa, as matérias, na verdade, elas estão disponíveis no site da TV Pampa, que é tvpampa.com.br, e também no nosso jornal eletrônico, que é osul.com.br. Tá tudo aí no seu vídeo para vocês poderem acompanhar e fazer a cópia. Realmente, a história desses 2 bebês é comovente, é de estraçalhar o coração da gente. Então, pouquinho, não importa quanto você pode doar. Doe, que o seu pouquinho junto com o meu pouquinho e com o outro acaba formando um valor bastante significativo. Gustavo Vitorino. Eu queria dar um recado, que é um pedido de apoio muito parecido. Nessa madrugada, nasceu no Hospital Mãe de Deus um pequeno anjo chamado Maria Vitória, que tem apenas 700 gramas. Puxa. A mãe teve uma complicação e foi salva pelos médicos, passa bem, mas o bebê nasceu frágil e tem apenas 700 gramas e precisa desesperadamente de sangue, O negativo e O positivo. Somente esses 2 grupos sanguíneos, O negativo e O positivo. Procurem o banco de sangue do Hospital Mãe de Deus para a pequena Maria Vitória, que está lutando pela vida, e você pode ajudar a salvá-la. Então, grupo O negativo e O positivo, banco de sangue do Hospital Mãe de Deus. Não precisa pagar estacionamento, coloca lá no estacionamento, leva o ticket lá, eles carimbam. Você não paga estacionamento, não paga nada, ainda tem um lanchinho bacana, é atendido por enfermeiras extremamente educadas e gentis, é tudo rapidinho, você perde no máximo 15 minutos, tá? Então, façam isso, você vai salvar uma vida. Marli Barcelos. Eu quero dar meus parabéns a Marta Medeiros, a escritora Marta Medeiros, pelo seu belíssimo artigo publicado na revista do jornal o Globo do Rio de Janeiro, desse domingo, em que ela diz: todos estamos no mesmo barco. Marta Medeiros, parabéns. E nessa mesma revista, tem um artigo escrito pela Danusa Leão. Eu não preciso falar para vocês dessa mulher extraordinária. Foi casada com o maior, talvez um dos maiores jornalistas, ele foi. Não sei se foi o maior jornalista, porque tem outros jornalistas do mesmo nível, do mesmo naipe, que foi Samuel Weiner, criador do jornal de Última Hora, e que lança a campanha de Getúlio Vargas à presidência da República, quando ele volta ao poder, dessa vez nos braços do povo. E Danusa Leão diz uma coisa aqui fantástica no seu artigo chamado A Unicidade. Ela diz o seguinte: cada pessoa é única em seus traços físicos, em sua inteligência, em sua personalidade. É só cultivar o que temos de mais precioso, essa unicidade, para se destacar num mundo em que todos estão cada vez mais iguais. Não é uma questão de ser mais, apenas de ser único. É raro, atenção, é raro encontrar quem tenha uma opinião mais pessoal sobre, seja lá o que for. Todos gostam das mesmas grifes, dos mesmos restaurantes, dos mesmos roteiros turísticos. Então, eu não. Eu sei que o senhor é diferenciado, mas eu quero dizer para vocês O problema é um negócio do que? O problema é o seguinte, que as pessoas acham que se 9 estão fazendo a mesma coisa, você é a 10ª pessoa, tem que fazer a mesma coisa. Exatamente. Está totalmente errado. Já que o Chicão Tofani entrou na conversa... Depois eu quero falar do senhor, os detalhes. Eu quero falar a respeito dos meus filósofos favoritos, do Voltaire, que disse com seu ácido humor, ele disse o seguinte, me lembrei muito do Chicão Tofani. Ele disse o seguinte, a respeito do rei Luís XIV, rei de França, Luís XIV. Bom, eu sei que o rei Luís XIV é um pegador, as mulheres adoram. Marli Barcelos falando em pegador. Não, eu criei porque não disse isso, a palavra seria outra. Mulherengo. Não, mas é pegador. Hoje em dia é pegador. É um pegador. Todas as mulheres são apaixonadas pelo rei e tal. Também, qual é a mulher que não se apaixonaria por um homem
que tem uma coroa na cabeça. É verdade. Ah, me lembrei do Chicão da Ferrari. Mário, eu me lembrei de você. O Chicão tem a coroa na cabeça, ele é apaixonado por uma mulher de 64 anos, não sai da cabeça dele. Olha só. Tu acabaste de arranjar um monte de inimigas sem necessidade. Eu nunca falei isso de mulheres mais velhas. 64 anos não é coroa? Mas tu acabou de... Pra que falar das pessoas? Pra que falar das pessoas? O Chicão é o sujo falando do mal O Chicão tá em grande fase. O Chicão tá em grande no fase. centro hoje. Pois não. Eu fui almoçar no centro dos amigos e depois vim pegar um carro, né? Fui no shopping e vim pra cá. E aí parou um senhor e disse assim, não, você não pode pegar um carro. Você, pra mim, é uma celebridade em Porto Alegre, porque você é diferente de todos. E você trabalha com uma pessoa que eu gosto muito. Mário Barcelos. É o Bolivar, que é o Fialho, ele é um expedicionário em Suez, olha só. E ele disse o seguinte, eu sei a idade de Mário Barcelos. Porque eu nasci em 47, Mário tem 74, e ele se recusou a ir para Suez. 73. Sabia que o Mário se recusou a ir para Suez? Ele não quis ir para a guerra. Por quê? Ele amarelou. Ele não é burro. Quis ficar no Rio de Janeiro fazendo festa, pegando gatas. Mário E o Barcelos. carro foi no meio das bombas lá. Na guerra entre Israel e septuagenário, mas não cheguei a essa idade. Eu me lembro da época dos pracinhas do Suez, em que muitas pessoas se integraram a esse batalhão que foi para o Suez, uma época de guerra, uma época muito difícil, na década de 60, na década de 60. Acho que 70, mano. 67. Não, antes, muito antes. E tinha uma rádio aqui de Porto Alegre, que tinha uma emissora de ondas curtas, uma rádio de ondas curtas, em que os pracinhas do Batalhão Suez escutavam essa rádio, lá para saber os recados. Então as famílias mandavam os recados. Olha o que integra o rádio, continua o rádio, né? Eu sei pela nossa Rádio Pampa, a audiência qualificada da Rádio Pampa. Então foi uma época diferenciada do Brasil, a época em que Jânio Quadros foi o presidente, depois Jânio Quadros faz aquela bobagem, motivada pela Branquinha, depois da Branquinha veio o João Goulart e aquelas coisas todas. Mas realmente foi, porque ele tem razão. Mas sabe que ele falou uma coisa, Mário? Eu acho interessante, Mário, a gente falar isso. Ele disse o seguinte, olha, acho que o pessoal da bancada lá, o cara que se candidata lá e se elege certo é o Mário. Sabe por quê? O pessoal acima de 70 só vota em ti. E as mulheres... Tu é ídolo das mulheres, É verdade. Tu acha muito boa pinta, que tu é um cara... Olha, eu tenho uma lista de espera de muitas pessoas que adorariam... Eu vou acreditar. Verdade. Mas é que... Eles só querem tomar um café contigo, Só ficar contigo. Ela tem profunda Esse que é o admiração, querem tomar um café, querem conversar com ele, porque ele é uma E pessoa o Vitorino ninguém quer. Eu não disse nada, Vitor. Agora, tu sabe que os homens gostam mais de mim que as mulheres? Eu tô fora. Carla, Oi. você sabe o que esse papo me lembrou? O Game of Thrones. Porque tá me parecendo que o Chicão é a Melisandre, aquela que ressuscita os mortos. Sim. Então, assim... Mas ela fica uma velha depois. Dona Magda, eu não indiquei com ele. Entendeu? A senhora viu? Ele já me chamou É de só morto. tirar a capa. Não, ele tá falando mal do Chicão. Eu acho interessante Transforma. trazer que o Marne é uma pessoa que E o Chicão procura é o dragão, ficar à margem das Chamar redes de sociais. dragão, cara. E atualmente isso é um ato de coragem. E naturalmente tu consegue se perceber melhor esse efeito manada, que eu vou chamar assim, das pessoas seguirem modas e modismos. Então é muito pertinente o que tu estás trazendo, porque a gente tanto incentiva a leitura. E a leitura, ela ajuda a uma introspecção pessoal. A gente, quanto mais lê, mais a gente treina uma conversa pessoal com a gente mesmo. E aí a gente tende a seguir muito mais os nossos próprios valores, aquilo que é bom para nós, e não necessariamente aquilo que os outros fazem pelo simples fato de que acham que é bom. A gente pode até seguir opiniões, mas a gente segue porque a gente considera aquilo que a gente percebe, aquilo que a gente sente dentro de nós. Então, a leitura, que às vezes a gente tanto incentiva aqui, não colabora apenas pela questão intelectual. Ela também favorece uma questão psíquica, um treino de olhar para si mesmo e ter esse olhar do mundo. E o Marne tem isso, né, Marne? Falando em fazer alguma coisa pelo nosso bem mesmo, eu quero chamar a atenção dos senhores neste alerta que a Prefeitura de Porto Alegre está fazendo sobre a dengue aqui na nossa cidade. Porto Alegre já tem mais de 200 casos confirmados de dengue este ano. Desde março, a Prefeitura já pulverizou 44 regiões com inseticida contra o Aedes aegypti.
O município está fazendo a sua parte. Agora, você precisa fazer a sua. Evite a água parada e não acumule lixo. Mas você tem também que cuidar da vizinhança, porque você não está sozinho nisso. Não adianta você cuidar se o vizinho não cuida. E nós precisamos da sua ajuda para virar este jogo. Confira mais informações no vídeo que você vai ver agora. A Prefeitura de Porto Alegre alerta: a dengue pode matar. Os principais sintomas são febre, dor de cabeça, náusea e dores nas articulações. Se você apresentar 2 ou mais desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Desde março, já pulverizamos 44 regiões com inseticida. Precisamos virar esse jogo. Ampliamos o atendimento com a implantação de 4 postos abertos até às 22 horas, mais uma clínica da família, com médico, dentista, farmácia e exames. Baixe o aplicativo Eu Faço Boa e busque a unidade de saúde mais próxima da sua casa. É fácil e rápido. A nossa parte já estamos fazendo. Participe, elimine a água parada, não acumule lixo e mantenha limpas calhas e caixas d'água. Prefeitura de Porto Alegre, fazendo juntos uma cidade melhor. Portanto, não esqueça isso, né? Diariamente vamos cuidar um pouco da nossa casa e da casa do vizinho também, mas só na questão do lixo e da água parada. Doutor Ruschel. Dona Márcia, a gente ficou muito feliz com o prestígio que nos deu o presidente da EPTC aqui. Muito mais feliz eu fico que parece que a equipe... Diretor de operações. Parece que a equipe do Bolsonaro nos assiste. Isso é que nos dá o prestígio, porque a própria equipe do Bolsonaro está celebrando e comemorando o momento paz e amor do presidente. E eu sou capaz de elencar aqui o discurso que nós fizemos a semana passada, embora criticado por alguns que politizam qualquer coisa que se diz, quando nós falávamos em criar uma agenda positiva. E a equipe do presidente comemora exatamente essa nova postura que ele adotou essa semana. Ele teve uma reunião com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, e criou ali, de novo, um bom ambiente de negócio para quem precisa aprovar tantas medidas importantes. Ele foi além, ele convidou para ir ao Palácio do Planalto o presidente do STF, Dias Toffoli. Ele levou lá, fez com ele uma reunião, porque, gostando ou não, ele é presidente da maior corte deste país, ele precisa fazer isso. Também estava acontecendo um movimento da parte política, de fechamento de Congresso, essas medidas mais radicais, assim, até por seguidores dele, e ele quis dar uma demonstração de que sinalizando, e isso foi importante, que não é o caminho que ele quer, né? Ele é um defensor da democracia. Então, esses novos ares é muito parecido com o que nós pedimos a semana passada, quando enfaticamente dissemos que precisávamos criar uma agenda positiva, um ambiente de austeridade, mas um ambiente de confraternização, brigar com os estudantes, trazer datas importantes ou menos importantes, uma discussão histórica, não contribui em nada. Então, o que eu pedi a semana passada, a própria equipe agora vem comemorar, e eu quero me somar à equipe do Bolsonaro e comemorar junto que consigamos construir uma semana de votações tão importantes. 3 de junho é uma data limite para aprovar várias medidas para que não caia, né? Então, no momento que se busca a harmonia com todos os poderes, a coisa vai andar. Eu também quero me somar à tua felicidade, dizer que ele deve ter assistido ontem também o programa, e ontem nós falamos muito do porte, da posse, em especial dos fuzis, questionando se cidadãos comuns poderiam ou não utilizar os fuzis. Cidadãos comuns, leia-se aqueles que estão elencados, as profissões que estão elencadas no decreto, pois hoje um novo texto alterando algumas medidas que tinham sido tomadas no decreto, passa agora a esclarecer e deixa bem claro que cidadão comum não vai poder importar o fuzil, que era uma das grandes preocupações que nós tínhamos. Então, inclui veto ao porte de fuzis para cidadãos comuns e permite a aquisição de armas desse tipo para donos de imóvel rural. Significa que o decreto antigo não tinha exatamente claro
essa determinação, mas com essas modificações, então fica bem claro, Vitorino, que agora quem vai poder ter realmente o fuzil são as pessoas que moram em áreas rurais, que têm propriedades agrícolas, têm algumas determinações, mas não o cidadão comum, aquele que estava elencado, daquelas profissões que estavam elencadas no decreto passado. Como eu sou todo mundo sabe, escancaradamente, eu sou um apoiador do Bolsonaro e acho que ele tem muita coisa que fazer, porque quando um sujeito sozinho incomoda impérios de comunicação, quadrilhas que há décadas atuam nos bastidores de Brasília, quando incomoda guetos políticos, feudos políticos, quando um cara sozinho consegue fazer tudo isso, é porque é o cara certo. Então, eu me sinto, por outro lado, confortável para fazer também a crítica. E eu acho que o Bolsonaro, ao explicitar algo, ele se atrapalhou. A lei é bem clara. 1.620 joules. Ponto. Qualquer dispositivo, qualquer arma de fogo até 1.620 joules era permitido. Ponto. A lei originária dizia que... Isso é a medida de potência, né? Medida de potência. Joule o cálculo é complexo, mas é força despendida, força despendida vezes distância vezes massa. Então, assim, o que acontece? Diante da reação que teve, a reação é sempre dos mesmos. Qualquer coisa que o Bolsonaro fizer, os mesmos vão reclamar. Então, e eu acho que ele está entrando nessa de forma muito boboca. Ele diz, a lei está aí, leiam a lei. Limite 1.620 joules, tá bom. Aí, descobriram que a K4, essa arma Não é T4. É T4 ou K4? Eu acho que é T4. T4. Bom, T4 eu acho que é o ônibus da carreira. Não, mas eu acho que é T4. Eu que trouxe. É esse rifle da Taurus. Descobriram que esse rifle é 1.340 joules. Então, vão poder comprar o rifle da Joules. Então tá liberado o rifle no Brasil. O mundo vai se acabar. Aí veio manchete na Folha, sempre, né? Sempre a Folha na frente. Manchete na Folha, aí vem o Globo, manchete no Globo. E nos estados, o pessoal que copia e cola, né? Reproduz. Bom, aí virou uma catarse nacional. Virou uma catarse nacional. A ponto de se achar que motorista de táxi vai ter um rifle aqui do lado. Assim, presidente Bolsonaro, quando a lei for clara, não mexe, porque se tentar explicitar, vai fazer lambança. Sabe por quê? O senhor repassou o recálculo de joule para as Forças Armadas, que terão um prazo de 60 dias para determinar agora que armamento pode e que armamento não pode. Ou seja, o senhor mexeu na lei. Não dá para assinar uma lei e 15 dias depois mexer na própria lei que assinou. Verdade. O Exército agora vai ter que explicitar. Então, o revólver, modelo tal, calibre tal, pode. Pistola, modelo tal, calibre tal, pode. Espingarda, modelo tal, não pode, embora tenha menos de 1.620 joules. Tá entendendo, presidente? Então, assim, tá falando um apoiador seu que continua lhe apoiando. Até a segunda ordem, eu vou apoiar o senhor. Mas vou lhe dar um conselho, não mexe numa lei que o senhor já editou e que recebeu a aprovação de mais de 70% dos brasileiros que querem, sim, a flexibilização da posse e porte de arma. O Chicão quer falar também sobre o assunto. Como eu vejo desinformação sobre a respeito de arma? Quando eu tinha 30 anos, um guri, eu gostava muito de arma, fui atirador, fui 4º lugar em pistola prato aqui no Rio Grande do Sul, Thompson me ensinou. Imagina os 3 primeiros lugares, hein? Se tivesse mostrado a expressão facial da Roberta, vocês iam morrer. Dona Magda, eu gostava muito de atirar faca também, era atirador de faca Bowie também. Então eu conheço muito arma, estudei muito arma. No Brasil, hoje, qualquer cidadão pode, preenchendo os requisitos da lei, comprar um rifle. Existe rifles. Inclusive a Rossi fabrica uma cópia da Winchester no calibre 44-40, que é usado nos Estados Unidos para matar búfalo a 2 km de distância, no 38 SPL mais P+. E a Boito fabrica 12, que são armas que são muito usadas por milícias, traficantes e o exército. Agora estão fazendo um mar de coisa por causa de um rifle
ter quarto. Mimimi. É muito mimimi. É muita falta de informação. Eu conheço a história, só que eu não fico me gabando aqui, porque eu sou que nem mulher bonita, eu sei o meu potencial. Uau! Eu agora já vou sofrer 1000 críticas, né? Porque as pessoas, elas têm que escutar aquilo que elas têm vontade de escutar, aquilo que elas pensam. Porque se a gente não fala exatamente aquilo que as pessoas pensam, e podem ter certeza que a gente sabe o que a maioria do público do Atualidades Pampa pensa, porque eles têm uma linha. Se o Atualidades Pampa faz sucesso é porque tem grandes comunicadores e porque achou um nicho de mercado, e esse nicho de mercado a gente sabe bem. Então, a gente sabe como os nossos telespectadores pensam. Mas o meu compromisso é com aquilo que eu acho, que eu acredito que seja o certo, sempre podendo modificar o meu pensamento diante de critérios, diante de argumentos que eu acho que são fortes. Ontem eu recebi críticas fortíssimas. A Carla agora é Lula livre, porque a Carla está alterada, porque eu tive medo com relação ao porte de rifles e tudo mais, e manifestei o meu medo diante dos telespectadores. Como cidadã, tu é uma cidadã, exatamente, né? E acredito, Magda, que discordo mais uma vez do Vitorino, mas não porque quero discordar do Vitorino, no sentido de que o presidente atendeu um anseio da população que queria saber o que pode e o que não pode. Porque certos jornalistas ou certos especialistas diziam que podia determinada coisa e não podia da outra determinada. Então, uma lacuna na lei, eu acredito que não seja uma boa possibilidade, ainda mais se tratando de armamento. Quando se tem uma lei específica tratando de determinados armamentos, esse pode, quem pode realmente é quem está quem é de uma que tem propriedade agrícola, que fica longe da cidade, que realmente isso é aqui. Bom, então tá, a lacuna foi preenchida, ótimo, maravilhoso. Agora nós sabemos quem pode e quem não pode. Mas, Carla, no porte, na posse de armas. Quer saber como atravessar tudo isso aí, atalhar tudo isso aí? É só fazer um CR de atirador ou colecionador aí, você pode comprar a arma que quiser. E daí tem toda essa história do colecionador também, do transporte, Tem, não ele pode. Tem que obedecer tem que pedir para transportar. Tem que pedir para transportar. Eu quero dizer assim, muito menos importante é que a decisão técnica foi a forma que o governo enfrentou o problema, foi finalmente negociando, foi finalmente conversando, visando um bem comum. Pode não ter sido o teu objetivo inicial era a lei que foi publicada inicialmente, mas depois tu vai ouvindo também, ninguém é dono da verdade. Por isso o que eu quero saudar e reiterar aqui é exatamente que pela primeira vez que eu percebo o governo fazer um diálogo, conversar com pessoas importantes e almejar lá na frente, que é uma forma inteligente de fazer política, porque a política burra é aquela que só eu sei. A política negociada é aquela que a gente vai conversando com o grupo maior e o objetivo, como eu preciso aprovar, tem 10 medidas para ser votadas, tem prazo para votar, eu estou brigando com o Congresso, eu vou do nada para lugar nenhum. Não, eu posso transigir, posso negociar e posso atingir o bem de todos. Mas, então, Rocha, eu quero reiterar o que fez o governo nesse episódio. Você como advogado, não sei se tu concorda comigo, mais importante do que liberar as armas é criar uma lei rígida para quem anda armado. Imagina, sem habeas corpus, sem nada, 10 anos de cadeia. A Inglaterra é assim. A Inglaterra não pode comprar arma, mas não pode andar com arma. Mas e como é que vai botar todo mundo na cadeia? Quem descumprir? Se não tem nem lugar para quem hoje já faz uma colônia agrícola em Rondônia, Roraima. Eu acho que esse seria um bom investimento. Muito bom. Deixa eu perguntar uma coisinha aqui. Vocês leram na íntegra o decreto? Eu não. Eu li. Na íntegra? Você acha que qualquer pessoa vai conseguir comprar uma arma? Não, em primeiro lugar... E mais, você acha que qualquer pessoa vai conseguir ter o porte? Não, a gente não está falando de qualquer pessoa. Acho que a gente tem que deixar bem claro, porque essa foi outra coisa que foi colocada para mim. Tu falaste que qualquer pessoa pode ter. Não, eu nunca falei isso. Quem está falando agora é o Vitorino. Eu não acho que qualquer pessoa. Eu sempre disse que no decreto estão elencadas as profissões que terão mais facilidade para adquirir o porte. E claro, Vitorino, que a pessoa vai ter que passar por muitos testes, que é do poder da polícia dizer se a pessoa vai ter ou se não vai ter direito. Mas havia uma flexibilização, uma possibilidade de determinadas carreiras, determinadas profissões ter mais facilidade no acesso. Então vamos deixar bem claro o que essas pessoas podem, que estão determinadas no decreto, o que elas podem portar ou ter em casa, ter a posse de determinados armamentos. Agora ficou claro, fuzil não pode. Fuzil só pode Forças Armadas e tudo mais, e quem mora no campo. Ponto. Muito bem. Ainda sobre Suez, o nosso telespectador que sabe tudo
e está colaborando aqui. E deixar bem claro que é posse, não é porte. Não pode andar com fuzil pela cá. Não, claro que não. Tem que ficar na fazenda, na área rural. Muito bem. E pode ser, e é totalmente monitorado na hora que pega o fuzil para carregar para um lado, para carregar para o outro. Tem que dar explicação essa lição que e tudo mais. 5 segundos, literalmente, para comprar uma arma, precisa ter bala na agulha. É tem que ter muita bala. Mas o Mário está em grande fase. Está em grande fase, grande fase. Mas Mas a verdade, uma Glock, que a pistola legal é 7 mil reais. 7 mil é muito caro. Olha aqui, ó, falando sobre... Porque tá barato. Vamos falar, vamos mudar o assunto. Glock, Magda, o Carlos Heitor... 2.500 dólares. 10 pau em Aqui tem nas lojas 7.500. Posso continuar? Muito obrigada, vocês são os amores. Nós somos supermercado. Magda, o Carlos Heitor foi para Suez em 1963, sabe quem é o Carlos Heitor? Obviamente todos nós sabemos. Depois trouxe um equipamento de som e fundou a Baiuca, que era uma casa noturna que nós tínhamos aqui. Na Independência foi o início da noite. Da noite da Independência. O navio Parreiras saiu do nosso cais direto para o Oriente Médio com os pracinhas, que vocês estavam falando. Eu acho que ficaram... Que o Marne não quis ir. Marne Barcelos, olha aqui, ó, presta atenção numa coisa. Ainda sobre ciclovias, o nosso telespectador Cepete Araju fala... O ciclista, o problema das ciclovias é o ciclista que não a utiliza, tanto em Porto Alegre como outras cidades. Ele citou como exemplo Canoas, onde os azuizinhos escoltam comboios de ciclistas pela rua e a ciclovia fica vazia. Ele diz que isso ocorre toda a semana, para quem quiser ver, em frente ao shopping novo que tem lá em Canoas. Magda, desculpe, eu já citei isso aqui, que é uma questão cultural. Eu contei, meus pais morreram sem usar cinto de segurança e meus filhos nunca entraram no carro sem botar cinto de segurança. A ciclovia é para sempre. Nós estamos com a Violetinha hoje aqui, visitando o estúdio aqui. A geração dela, com certeza, virá mais voltada para esse tipo de coisa. Marne, eu não sei como é que o Michel Teló se veste, mas o Maicon Riso perguntou por que tu estás vestido de par de vaso com o Michel Teló. Deve ter alguma propaganda, alguma coisa onde Michel Peló é bom, Teló está igual ao Marne. Opinião versus politicamente correto. Boa noite, prezada bancada. Com relação ao assunto abordado pelo Marne, sobre o artigo da senhora Danusa Leão, que enaltece a autenticidade, opinião própria, o estilo diferenciado, enfim, considero que as pessoas têm esses predicativos, pode ser? Pode ser. Pode ser. Porém, em função do politicamente correto, não os explicam. Sobre o teu texto da Danusa. Mas eu tô hoje trocando... Tô hortelino, troca letra. Politicamente correto, fofoquinha. Pode já, mas já está liberada a fofoquinha? Pode. Ontem teve uma reunião importante do executivo da Rede Globo em Brasília com a staff do presidente Jair Bolsonaro. Sim. Paulo Tonet, que é o executivo da Globo, que é gaúcho, que negocia lá no Palácio Planalto, a aproximação da Globo, coisa e tal. Ele faz, sempre foi. Ele foi uma espécie de diretor executivo que negocia proximidade com as verbas. Vamos deixar bem claro, com as verbas. Verbas federais. Ele saiu ontem da reunião com um não. Tonet. Aí hoje a Miriam Leitão publica na coluna dela: Bolsonaro não serve para presidente porque ele não sabe o que está acontecendo em volta dele. É um presidente desligado dos problemas do país, não tem proposta, blá, 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 blá. Esse blá, blá, blá que coisa, né? Que coisa. Esse é o jornalismo que é praticado há décadas no Brasil, senhoras e senhores. Há décadas, nós estamos falando da maior no interesse da empresa. Nós estamos falando da maior empresa de comunicação do país. Para os senhores terem uma ideia como é que se compra e se vende opiniões. E que tem um lugar também expressivo no mundo. Na TV mundial. Ela tem. Tem a Globo Internacional. Expressivo. Não estou dizendo que... A Globo Internacional tem. Para os senhores verem que até isso o Bolsonaro está revelando. A verdadeira faceta do jornalismo, onde se compra e vende opinião. Olha aqui, ó. Só para esclarecer, como nós somos jornalistas aqui, que nós não temos nenhum tipo de rendimento especial, porque está se jogando para cima contra os jornalistas, quer dizer que temos alguns jornalistas aqui, nós não temos nenhum tipo de rendimento para votar, para opinar sobre A ou sobre B, né? É verdade. Não, a Miriam Leitão, ela sempre teve, a ideologia dela é essa. Ela sempre foi. Ela foi. Ela é de quem tem a chave do cofre.
Ela é de quem tem... Não, ela sempre foi de esquerda, sempre foi de esquerda. Sempre, nem sempre ela a foi esquerda sequestrada, deixaram ela nua dentro de uma sala, ela tem uma série de histórias, ela já participou, ela tem a Globo por trás, mas também tem uma ideologia. Aquelas pensão também? Não sei, eu acho que não. Aquelas pensão de torturados isso eu não sei. Bom, deixa eu passar... Fala. Quem não acompanha principalmente o jornalismo americano, eu acho que é muito eficiente até nessa discussão, em diversos momentos na faculdade, ela é proposta aos alunos, da identificação dos veículos se colocarem de maneira pública dizendo apoiarei tal político, apoiarei tal visão ou a oposta. Eu acho que isso facilita muito mais o entendimento de quem consome. Eu acho bem interessante. É verdade, porque todo mundo sabe que a Fox é republicana e a CNN é democrata. Exato. Eu acho bem interessante. E o Washington Post... E eles recebem verba do governo igual? E eles recebem verba do governo igual? Não, mas eles recebem uma porcentagem. Não, eles não recebem do governo, mas eles podem durante as campanhas. Só, por favor, deixa eu concluir. Pois não, dona Ana, a senhora está nervosa com alguma coisa? Não, é que sempre que a gente fala, interrompem. Mas é a questão de que, por exemplo, durante as campanhas eleitorais, eles recebem sim, porque lá as campanhas eleitorais funcionam de uma maneira um pouco diferente e as instituições, então, que patrocinam esses políticos, ou os políticos podem sim apoiar e pagam até as viagens dos jornalistas, quando acompanham, né, as comitivas em locais, em eventos. Então, geralmente, há o pagamento e tudo isso aparece depois no levantamento final de todos os valores gastos na campanha e quem pagou e quem patrocinou. Os veículos de comunicação acabam sendo identificados até mesmo por nome, quarto, tudo. As pessoas podem verificar, é muito transparente esse processo. Doutor Rocha. Eu só queria fazer uma... Eu acho que é importante. A linha ideológica, ela é de cada um. O que nós temos que se ater a isso é a inverdade. Isso, para mim, é imperdoável. Porque a visão que eu tenho sobre o fato, ela é minha. E eu assino. Eu sou esquerdista, direitista, centroavante, que a doutora Roberta não sabe que função é essa, também não sei. Mas de qualquer maneira, cada um pode ser o que quiser, porque essa é a liberdade democrática. Agora, não pode haver a mentira sobre o fato. Isso, para mim, que é imperdoável, seja o que vem. Então, pode me dizer, sou republicano. Até republicano, não tem problema. Mas não conta uma inverdade, não inventa o fato, não bota personagem ou tira personagem do fato. Então, isso, para mim, é que dá credibilidade ao jornal. E não a opinião que um colunista que assina, como essa moça que vocês dizem que tem uma linha ideológica, a opinião dela é a opinião dela, se esgota ali. Agora, se o fato que ela está trazendo é verdadeiro ou não, é que para mim eu levo em consideração. O que tu ia dizer, Roberto? Eu acho importante trazer o fato, sobretudo trazer uma informação onde instiga o telespectador a pensar também a respeito, ter a sua opinião, não necessariamente a opinião que o jornalista daí emite. Eu acho que hoje em dia, a responsabilidade do jornalismo aumentou. As pessoas estão lendo menos, estão sabendo menos sobre a sua própria história, a história dos seus antepassados, da política, da economia. Quer dizer, tem muita gente hoje que critica certos argumentos que se fala em economia de muitos, de muitas pessoas que são autoridades nessa área, por exemplo. No entanto, não tem a menor noção do que aconteceu há 20 anos atrás, que planos econômicos, por exemplo, o nosso país teve, como é que gerou isso, a história da inflação, a história do dinheiro. São histórias, são conteúdos que muitas vezes vão embasar um raciocínio, que pode ir para um lado, que pode ir para o outro, tem opiniões contrárias ou não, mas se oferece a reflexão. Esse jornalismo precisa existir se ele se posiciona como opinativo, né? Porque tem a questão do jornalismo puro e simples, que é esse de apresentar a notícia, né? Mas uma opinião precisa ter essa... Mas aí que tá, Roberta. Eu gosto muito de ler um sociólogo espanhol chamado Fernando Savater, que ele trata essa relação com a imprensa de uma forma muito direta. Então, assim, não é numa solução simplista, dizer, ou está falando a verdade ou está falando a mentira. Estou dando opinião minha e ela me pertence. Não. Você condiciona o pensamento das pessoas por conta daquilo que você trata como notícia, mesmo que todas elas sejam verdadeiras. Basta você tratar a notícia de forma seletiva. E é isso que acontece hoje em grandes veículos. Por exemplo, a Folha não mente.
A Folha tem um tamanho, de vez em quando ela dá umas pedradinhas, aí conserta não mais... Não tem fake news na Folha. Não tem fake news. 2 segundos. Nem nada. Não importa o fato, importa a versão. Sim, não, mas também não se trata disso. Exatamente. Também não se trata disso. Trata-se de trazer a notícia de forma seletiva. Não, eu concordo com o que você disse. Mas é tratar a notícia de forma seletiva. Ou seja, eu vou noticiar aquilo que me interessa. E esse é o diferencial que hoje grandes grupos de comunicação estão fazendo para atacar o Bolsonaro, notadamente o Grupo Folha e a Rede Globo. A Manchete, ela chama mais atenção da parte negativa do que da parte positiva da notícia. Então assim... E às vezes o texto nem é tão assim. Nem é tão, exatamente. A Manchete chama atenção de um jeito eles não criam fake news. De vez em quando tem umas pedradinhas. A Folha de vez em quando dá umas pedradas. Mas é coisa rara. Ela não tem essa proposta de Tem dias que ele quer matar news. A Folha. Mas não é porque eu acho que a Folha ao lado da Globo são os 2 maiores grupos de comunicação do país. É verdade. Então, assim, quando você trata seletivamente a informação, você está condicionando. E esse é o perigo. A Ana citou os Estados Unidos. Tomara que a gente vire os Estados Unidos nesse sentido. Porque lá a gente sabe, né? A Fox é republicana. Ponto. Washington Post é republicano. Ponto. New York Times é democrata. CNN é democrata. Vamos ver o que eles pensam. Quem vai apoiar quem. E lá eles tomam esse cuidado que a Globo toma aqui, que o Grupo Folha toma também. Não divulgamos mentira. Não divulgamos fake news. Mas as notícias são, sim, seletivas para condicionar quem lê. Mas isso aí, tu falasse muitas vezes, nós comentamos aqui, que a Folha e o UOL, durante a campanha do Haddad com o Bolsonaro, ela queria fazer uma lavagem cerebral. Sim, mas ela não mentia. Mas até a respeito da Folha de São Paulo, já que uma das campanhas publicitárias de maior sucesso que a Folha de São Paulo fez, para quem não tem a possibilidade de assistir no YouTube, ela foi amplamente divulgada, é uma matéria que fala todas as qualidades e pontos positivos de figuras um pouco complicadas dentro do nosso entendimento, tanto que a que mais fez sucesso foi onde ele trata de Hitler. Ele traz todas as questões do que ele teve sucesso, dos filósofos, do QI, dos prêmios e tudo mais, e depois quando abre a folha do jornal, está se tratando então de Adolf Hitler, não defendendo e colocando, mas ele fala, os fatos existem, a gente tem um entendimento conforme a nossa proposição, e até dentro das universidades hoje se discute muito o ponto de que não é tão positivo, e essa é a minha crença, o que alguns professores concordam, outros discordavam, muitas discussões dentro da sala de aula, foi que o ponto de tu ter, às vezes, seguir o veículo que só fala bem de um lado e só fala mal do outro também te condiciona a achar que tudo é maravilhoso de um lado e nada presta do outro lado. Então, acho que sempre trazendo os 2 pontos, quem conta a história tem o mocinho e o vilão, mas depende de que ponto está olhando. O vilão sempre vai se achar o mocinho e o mocinho, dependendo de quem está contando a história, a versão é diferente. Na minha modesta opinião, existem 2 aspectos a serem considerados aqui. Primeiro, a notícia. E segundo, o colunista. Comentarista é o comentarista, cada vez mais a gente trata de jornalismo de opinião. E a notícia é a notícia. Aconteceu hoje, às 10 horas da manhã, piriri, pororó, pororó. Aproveitando a deixa... Que é o que faz o telejornal, né? É verdade. O telejornal, aquele que a pessoa fica... Lendo o texto. Aquilo é a notícia. Agora, o que entra depois, aí é um comentário. Então, essa é a diferença. Que o jornal hoje, a gente fala que em tempos de redes sociais e principalmente Twitter, tudo que sai no jornal já é velho. Porque a gente tem acesso através do Facebook. Então, se dá mais espaço para o jornalismo opinativo, porque as pessoas, às vezes, procuram um complemento. Mas às vezes a gente se quebra por isso, porque a reportagem nos telejornais, ela é muito mais completa, ela aborda muito mais coisas do que as redes. A gente não pode, achar que... O teu comentário aqui, ele é mais real time que Depende. o jornal, É isso que eu estou dizendo, depende. Porque às vezes, porque os assuntos... Claro, nem tudo é uma regra rígida, né? Mas tem assuntos que tu só sabe e pode formar a tua opinião. Dona Magda. Principalmente na questão política, tem os bastidores, o diferencial. Fala, Mário Barcelos, te atrapalhei. Não, eu só queria mandar um abraço para Dona Ana e o seu Leonel do Belém Novo, um amigo que eu conheci hoje, disse que adora o programa, seu Leonel. Aliás, ele tem um nome que eu gosto muito. Não sei por quê. Por causa do De Moura. Eu ganhei hoje, eu recebi mais um livro hoje, deixou lá no meu amigo Carlão, no Carlos, né? O José Alberto Wenzal. Eu gostei do título, não li o livro, não deu tempo. Cheguei, posso partir. Adorei. Cheguei, eu não sei se dá para mostrar. Cheguei. Pode, segura aí. Cheguei,
Posso partir. Acho vai fantástico. Vai falando, segura aí. Fantástico esse título, né? É quase que um opúsculo, porque é um livro bastante pequeno, poucas páginas, aí a gente lê. Consegue ler quantas páginas por dia? Depende do dia e depende do livro. Vai no banheiro, lê um livro todo. Ai, que não sei no banheiro. No banheiro não tem condições. Fica no banheiro, dói as costas. Escantofone, a hora que ele... Vitorino falando aqui. A hora que ele parar para ler, isso aqui ele lê de cabo a rabo, como se diz. Sim. Eu já gostei de 2 páginas. Mas sabe quem é ele? Ele foi secretário e ele foi prefeito de Santa Cruz. Eu sabia que eu conhecia o nome, ele foi secretário. Sim. É que aqui ele tá mais velho e tá de barba. Eu sabia que eu conhecia esse nome. Foi prefeito? Geólogo e... Foi prefeito. Aqui, ó. Na política foi vereador, secretário e prefeito em Santa Cruz do Sul. Foi secretário estadual de Relações Institucionais do Meio Ambiente e chefe da Casa Civil. Eu sabia que eu conhecia o nome. Eu sou apaixonado, eu sou do Santa Cruz. Já chegaram os abraços, dona Magda? Eu quero dar um abraço. Tá, mas tu concluísse o teu assunto? Mas conclui, antes de queixar, conclui. Então pode falar. É só pra incomodar. Só pra incomodar. Aqui a turma do Lobo do Pinheiro, todos nos assistindo, audiência 100%, né? Seu Fábio Delfino, Aristides Curcido, Adriano Santos e Felipe Domingos. Um abraço. Estão tomando chimarrãozinho, me mandaram a foto ali, todo mundo assistindo. Um abraço ao meu amigo Rogério Souza Martins, de Maceió, Alagoas, que está morando em Porto Alegre, sempre ligado ao nosso programa e dizendo sempre uma coisa que é real, que o Vitorino sempre falando aqui. Maceió é interessante, porque a beira de praia, um apartamento vale 5 milhões. Uma quadra para trás vale 200 milhões. Mas já está dito, né? Na beira da praia. E no sertão, 15 mil. Olha aqui, ó, deixa eu dizer 2 coisas para vocês aqui. O Maicon Riso... é que, Maicon, eu ainda não estou lendo mente, né? Então não dava para saber o que tu queria dizer. Agora está explicado. É que pro Maicon Riso, Michel Teló é o Ruschel. Não, como é que a gente vai saber? Michel Teló é o Ruschel. Ele disse que não foi ele que apelidou, mas que acha coerente. E por isso que ele disse que hoje o Marne está vestido de par de vaso com Michel Teló. O Marne era o James Dean. James Dean, ontem era o James Dean. Só um abraço, posso mandar rapidinho? Claro. Para Paula Barcelos, minha prima está de aniversário hoje, então um abraço para ela enorme, muitas felicidades. Depois eu, tratando de fake news, de entender errado, de notícias são um pouco complexas, eu tenho uma notícia aqui. Tá, então segurei só um pouquinho que eu quero dizer que a Cláudia Nunes e o Luiz voltaram a Porto Alegre, estavam em Uruguaiana e ela manda dizer, está nos assistindo como sempre, e mandou dizer que vai providenciar logo o fuzil para ela usar na estância, já que ela pode usar na estância o fuzil. Fala da fake news. Na realidade, não é nenhuma fake news, mas algumas pessoas e até me mandaram mensagem, principalmente preocupadas, porque hoje o Weintraub, o ministro da Educação, então ele esteve mais uma vez na Câmara para prestar explicações, uma sessão um pouco conturbada, teve discussão, acabou mais cedo, porque o ponto alto dessa sessão aconteceu quando o Weintraub, o ministro então da Educação, disse que ele não iria responder aos estudantes que estavam no local. Ele disse que nenhum deles foi eleito, então ele não iria interagir ou responder questionamentos que viessem dos estudantes que estavam lá representando a UNE, que é a União Nacional dos Estudantes, mas dentro das pautas que se conseguiu falar e se discutir sobre está a questão do pagamento das universidades federais. Muitas pessoas estão achando que os cursos de graduação, uma das propostas é que eles sejam agora pagos. Não. O Weintraub diz que é um esforço demasiado em uma pauta que ele acha que não vai ter o retorno suficiente para, de alguma forma, sanar as dívidas da educação e do sistema universitário brasileiro. Então, ele diz que podemos aqui na expressão gauchesca, dar murro em ponto de faca, não vai chegar a lugar nenhum. O que ele está propondo, e pode ser sim um alívio dentro dessas contas, é que os estudantes, ou caso as pessoas estiverem formadas e procurarem um pós-graduação dentro das instituições, porque se entende que já conseguiram o seu diploma, já têm um trabalho, já conseguem atuar no mercado de trabalho e procuram uma especialização e um pós-graduação, elas podem sim pagar os seus cursos dentro das universidades federais. Inclusive, também o que está dentro da pauta e foi discutido foi o ponto de que algumas universidades diversas universidades federais, no caso, têm diversos prédios que estão abandonados ou precisam de reformas. Seria muito melhor conseguir parcerias com instituições privadas e empresas para, de alguma forma, que elas tenham isenção de alguma coisa e
consigam investir e tornar rentável aquele prédio e principalmente que os alunos consigam frequentar esses locais e que o poder público não tenha que se disponibilizar e estar reformando essas Babilônias que nunca estão prontas. Então, só para a gente esclarecer que muitas pessoas estão querendo cobrar mensalidade nas universidades. Não, apenas para pós-graduação. As universidades, né, os estudantes que procurarem a graduação, eles continuam tendo a isenção. Esse é um problema histórico que nós enfrentamos no Brasil. Deixa a Roberta dar um abraço, hein? Isso, eu quero mandar um abraço, hoje um abraço diferente. Eu quero dar um abraço para todos os meus colegas de bancada, que foram extremamente amáveis ao receber a minha Violeta, que hoje veio aqui no nosso programa. Eles foram muito queridos, atenciosos com a minha Violetinha. E hoje é o dia do abraço. Então, um abraço a vocês, meus colegas queridos. Muito obrigada. A Violetinha... Não, tu deve estar a Violetinha no lugar do Paulo Sérgio. Acho que ela já está treinando. Foi pra balada. Já tá. Olha aqui, ó. O Eliezer de Guaíba diz o seguinte: Magda, o senhor Marne não foi para Suez porque ficou aqui, chavecando as gurias com o livro do Nietzsche embaixo do braço. KKK, vamos brincar. Mas tu pegou alguém com o livro do Nietzsche, Mário? Não. Não. Então tá explicado, Chicão. Como é que tu pegava? Não pega ninguém. Não pega ninguém com o livro? Pegando. A gente pega assim, ó. Agarrando. Eu acho que eu ofereci um cargo para trabalhar na rádio com ele, um rolo assim. Ele fazia uma sintonia assim. Fazia uma conta de chegada. Olha, vocês dois são horríveis. Muito pior que Chicão Tofani e Gustavo Vitorino, que são Existe coisa pior? Muito pior, Magda. A notícia de hoje é o Sardinha. O Sardinha é um sujeito que está preso, obviamente, condenado a não sei quantos anos de prisão. Era o Sargento Sardinha, não tinha numa revista de quadrinho? O Sardinha teve que sair de uma penitenciária no Rio para outra penitenciária. Sargento Tainha. Vamos voltar ao Sardinha, então. Tá? O Sardinha esse publicou, diz ele que não publicou, mas vou contar a história desse jeito. Nas redes sociais e tal, ele tomando uma cervejinha com uma mulher do lado, cheio de petiscos e tal, né? Coisa pouca, né? Assim, deitado na cama e tal, tomando uma cervejinha, bem feliz, bem alegre. Pois ele foi transferido e, claro, foi questionado a respeito de tudo isso e disse que encontrou no lixo a cerveja e aí todos os petiscos no lixo e que o cordão que ele usava de ouro que apareceu nas imagens ele encontrou na penitenciária e que o celular era emprestado, não era dele. Bom. Que nada disso. Mas foi feita uma batida na cela dele e foi encontrado R$26.800 em espécie, 31 celulares, roteadores e muita droga. Mas ele não sabe de onde saiu. Eu, quando li isso, eu não sabia se eu ria, quando eu tive contato com a notícia, porque a notícia, ela começa assim, eu não sei por que vem, porque diz assim, olha aqui, ó, o cara jantando com uma mulher do lado, tomando um shopping. Tudo isso não teria problema se não fosse dentro da dentro da penitenciária. Exatamente. Que absurdo, né? Ele não sabe quem compartilhou as imagens. A mágoa dele é que quem compartilhou aquela Tinha até Wi-Fi, né? Roteador e tudo mais. Mas precisa, né, cara? Claro, é óbvio. Wi-Fi tem que ter. Essa é a nossa situação. Então vamos rir pelo horário, vamos rir, né? Penitenciário brasileiro. Não, ele disse que foi perto do Ano Novo, tipo, tava comemorando a passagem do ano. Claro, era festa. Mas não tá na mesa desta quarta-feira, foi realizado com o Procurador-Geral do Estado e o Procurador-Geral Fabiano Dall'Azen. E nós falamos aqui que tinha um momento de eleição, de renovar a presidência, né, do Ministério e que concorria para a reeleição Fabiano Dall'Azen e outras pessoas. E hoje, para surpresa de muitos, né, hoje o doutor Fabiano Dall'Azen e o doutor Eduardo Costa foram os palestrantes, falando, né, sobre a justiça, enfim, foi muito bom. E o governador Eduardo Leite apareceu na Federação, avisou que ia almoçar na Federação, e quando esteve lá embaixo dando entrevista, ele comunicou que Fabiano Dall'Azen ia ser elevado mais uma vez ao cargo para que trabalhe durante mais 2 anos. Vai ser reconduzido? Reconduzido, sim. Só que o Dall'Azen estava numa coletiva, né, e não sabia. Aí, quando nós começamos o evento, chamamos o governador para falar e foi o momento em que ele deu a notícia. Foi muito legal. Imagina, foi uma coisa muito legal. E o que eu acho importante
não conheço os outros, não é desmerecer ninguém, mas ele está desenvolvendo um trabalho que pode, obviamente, melhorar nos próximos 2 anos. Foi muito bacana. A primeira forma como a senhora narrou foi muito feliz, né? Uma recondução até 2021. Ele que se formou em 1998, tem mestrado no direito, evidentemente, né? E tem uma carreira muito bonita. Ele é de Carazinho, mas fez em Passo Fundo a sua faculdade ali. A lista tríplice, em homenagem a quem concorrer, foi uma lista tríplice que chegou ao governador. Então vamos homenagear o seu Márcio Gomes, que ficou em segundo lugar, e o doutor Luiz Barbosa também, que fez em terceiro. Foi a escolha, para quem não sabe, essa forma de eleição, os próprios colegas fazem a votação e essa lista tríplice. Entregue só a lista dos 3, né? Eu anotei aqui só em homenagem ao nosso procurador, que foi comedido exatamente as palavras do governador, dona Maria, se a senhora me permite. Pois não, filho. Visualizamos uma conduta harmoniosa que estimula a convergência, o encontro de caminhos comuns. Uma postura leal, correta, que defende os interesses da sua instituição, além da capacidade técnica, política e de relacionamento. Então, meus parabéns ao procurador reconduzido e que ele mantenha o mesmo sucesso dos últimos 2 anos. Amém. O governador seguiu a regra geral, né, de sempre escolher o mais votado, né? A lista tríplice, sempre, historicamente, o governador sempre escolheu o mais votado. Eu acho que quem não escolheu na época foi a Ieda, né? Que não escolheu na época. Eu não lembro, mas quem furou o esquema foi o Michel Temer, né? A dona Dodge Dart lá era segundo lugar lá. E a Ieda também. Também? A Ieda também. Quando fez a recondução, foi com botou uma mulher na presidência. Existem aspectos aí ligados também à identificação. Sim, que foi uma das coisas que o governador Eduardo Leite firmou, né? Que nós estamos com uma afinidade. É a afinidade que todos possamos andar para o mesmo lado, e isso a gente vê que está acontecendo com o Ministério Público. Então, e é interessante que o doutor Fabiano é discreto, né? Muito. Ele estava nervoso porque ia fazer a apresentação. A liturgia do cargo que a gente tanto fala aqui, expressão que a gente tanto usa, ele é discreto. A exemplo do atual presidente do Tribunal de Justiça também, que é um desembargador discreto. Pois é, mas eles não compareceram. Foi muito sentido mas não estava prevista essa indicação, né? Na verdade, como você mesmo disse, foi uma surpresa. Mas não importa, né, Vitorino, se o Fabiano Dalazenha mais Eduardo Costa, que são procuradores do município e do Ministério, estavam palestrando, foi só o Tribunal de Justiça que não apareceu. De repente, não mandaram um representante, mas quanto a... Tinha um representante mandado que não foi. Bom. Aí... Não foram porque não foram mesmo. Não tenha jeito nisso. Será que tem alguma coisa dos bastidores? Claro que tem. Dona Maia, sem sair da área da justiça... Os bastidores lá da briga e tal. Não posso. Não, fala... Sem sair da área da justiça, eu até comentei com a doutora Carla e quero repercutir aqui, porque é um recado para o governador, para o secretário de Segurança Pública, para a nossa chefe de polícia. São Paulo lançou um aplicativo extraordinário nessa área, para os feminicídios. Eu fiquei impressionado e disse que já está dando um efeito fantástico lá. Tu baixas o aplicativo, tu tens que ter o pedido de proteção. Aí tu já estás lançado no sistema. Então, a qualquer eventualidade, a qualquer avanço, tu não tem mais que ligar, dizer, dar nome, fazer, não. Tu tens um botão que tu aperta no aplicativo e dá direto no comando e sem contestar, sem nenhum pedido de... É automático. Tocou o botão, sai uma viatura já em direção ao endereço dela para fazer. Diz que essa otimização, essa velocidade desse aplicativo tem conseguido evitar muitas coisas. Então, eu achei a ideia assim tão fantástica, né? Começou por São Paulo, mas eu acho que imitar o que seja bom é importante, especialmente porque o feminicídio virou uma verdadeira epidemia, uma pandemia. Seu Mário, eu não sei o que seja, qual é a MIA que seja, mas é uma coisa assustadora o feminicídio. Mas é um aplicativo? Aplicativo. Só que, lógico, tu tens que ter a medida protetiva, que daí tu entra direto no sistema com a baixa do aplicativo. E aí, inclusive, conseguem te localizar. E aí tu tem o localizador, é fantástico. GPS, fantástico, exatamente, é fantástico. Falando em feminicídio, vamos saudar ou vamos prestar atenção
nesta sexta-feira, no dia 13 de agosto, o Tribunal de Justiça, falando nele, definiu a data do júri de João Guatimozin Mugem Neto, falando de feminicídio. Ele foi o marido, companheiro, parceiro, ex-marido, enfim, que botou fogo na mulher. Lembra que é uma jovem, uma mulher muito jovem, muito bonita, inclusive, que já passou por uma centena de cirurgias plásticas. Ela tinha 2 filhos com ele e os 2 filhos morreram no incêndio no Lindóia. Lembra disso? Lembra? Ela foi jogada pela janela do 3º andar. Ela teve 40% do corpo dela queimado. Meu Deus do céu. É na Avenida Pan-Americana, naquela avenida super... E até agora não tinha sido marcado. E vai indo, porque ele é doente, porque não sei o quê, não sei o quê. Pilantra fica doentinho. Quando vem a justiça, fica doentinho. Diz que ele é parcialmente incapaz devido à drogadição. Ele ficou internado um tempo, agora esperamos que seja feita a justiça. Roberto. Magda, a gente comenta muito sobre questões, às vezes, que envolvem as relações entre homens e mulheres, os casais e também, enfim, todos os tipos de relações, mas às vezes não se percebe a questão da infidelidade financeira. Vejam só, nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa com casais, 1 em cada 5 entrevistados chegaram à conclusão de que eles sim são infiéis na medida em que eles têm um cartão de crédito oculto, que eles não mostram para o parceiro, eles têm uma conta onde eles guardam um dinheiro que eles não gostam de mostrar, ou cometem gastos sem combinado com dinheiro que é de ambos. Existe um estudo, né, muito profundo atualmente dentro da área da psicologia, justamente cuidando desse aspecto da psicologia comportamental, do aspecto do quanto as finanças podem sim prejudicar uma relação amorosa e o quanto as pessoas não falam sobre dinheiro, não falam sobre que valor elas dão para o dinheiro, que dimensão elas têm em relação assim a guardar ou a gastar. E as pessoas acabam se conhecendo ao longo de uma relação. Muitas vezes há também situações em que se combina uma separação sigilosa e aí vai se guardando, né? Então, é uma questão muito delicada e que no Brasil a gente percebe que as pessoas não conversam sobre isso. Em outros países, por exemplo, como Israel, é uma situação que é muito colocada assim, faz parte do dia a dia, tu conversar sobre essas questões. Então, tem um certo tabu a respeito. Quase 2% das pessoas que usam cartão de crédito nos Estados Unidos têm dívidas e carregam um segundo aonde eles não comentam com o parceiro, né? 41% dos adultos dos Estados Unidos reconhecem ter traído financeiramente o seu parceiro. Então, é um assunto delicado. Muitas vezes a gente acha que é uma bobagem, mas muitas vezes um projeto de um casal que está construindo ali, está querendo, né, adquirir uma casa própria, fazer um financiamento, daqui um pouco fazer uma viagem bacana, juntar, construir um projeto. E aí a gente percebe que se há essa dicotomia, né? E nós falamos em outra ocasião a questão do Facebook, as questões das redes sociais, que também, né, mas eu já acho que se não é para dar certo, não precisa isso. E Magda, não é por isso que a gente não se desafia. Tem até na psicologia, para quem gosta, tem hoje em dia terapia financeira. Terapia financeira. Que não fazem para ganhar dinheiro. Por isso que eu sempre enchi a boca, eu nunca traí. A Sugar Baby deve estar lendo isso. Qual traição tu está assistindo? A financeira. A financeira, a carnal, Estou dizendo, eu nunca traí. Perdemos. Para aí, o escantofone quer falar. De coisa séria. Mário, levanta essa cabeça, Gris. Dona Magda, hoje começa a Recopa Sul-Americana em Curitiba, que é o vencedor da Copa Sul-Americana e da Libertadores. De um lado o Atlético Paranaense e do lado o Charme das Américas, que arrasta multidões onde vai, o River Plate, que é o time mais fashion da América do Sul. É o super jogo hoje e o Grêmio começa a Copa do Brasil, Roxo, com o Juventude, com o meu amigo e ídolo no Juventude, Brian Rodrigues. O jogador mais bonito já teve no Rio Grande do Sul.
Doutor Ruxo. Dona Magda, hoje o pessoal me questiona muito pelas redes sociais e eu responderei. Qual é o segredo da tua beleza? Pelas redes sociais. Eles querem Qual é o saber segredo da tua beleza? Por que eles querem saber por que eu tenho 62 e aparento 61, dona Magda. Eu vou explicar. Me ligue que eu vou dar o telefone da clínica da minha filha, a Luísa Ruxo, eu passo para eles e resolvo. Ela é que sabe? Ela é a dona da clínica, ela que explique. Tá certo. Não, pelas minhas redes sociais estão meus telefones. Ela é geriatra? Ela me liga. Putz. Dermatologista? Não. Aí pegou pesado. Ela é pediatra. Pediatra. Não, mas é por isso que ele tem pele de bebê. Ela é pediatra, então ela cuida para que ele fique bem. Exatamente, muito bem. Roberta. Magda, eu queria mandar um abraço especial pro cabeleireiro André Bolzani, que é quem assina o meu cabelo na Léo Sampaio, né? No espaço Léo Sampaio, que fica ali na Chácara das Pedras, e é um espaço muito legal. Gosto bastante, então fica um beijo para toda a equipe. Vamos aos aniversariantes, Mário Barcelos? O primeiro aniversariante é uma das figuras mais fantásticas da música, né? Da música erudita, da música clássica, Richard Wagner. Richard Wagner, inclusive... Faz tempo que ele está fora do circuito, né? Como é? Faz um tempão que ele está fora. Mas claro, mas todos os grandes clássicos... Cavalgada das Valquírias no Apocalipse, não. Isso. Não, Renzi e outras tantas canções são executadas até hoje. Wagner constrói em Bayreuth o primeiro grande teatro onde ele cria óperas, como o Rienzi, que eu falei instantes atrás, em que essas óperas são em língua alemã, né? Claro que todas as óperas, a grande maioria, em língua italiana, as óperas são italianas, ele cria e faz um grande sucesso. Foi um grande compositor, Richard Wagner. Depois, quero falar de Sir Arthur Conan Doyle, o criador do Sherlock Holmes. Um dos grandes autores, ele era médico, né? E começou a escrever como outros tantos britânicos, Somerset Maugham, Cronin, Archibald Joseph Cronin, que era outro escritores britânicos que fazem medicina, depois se apaixonam pela literatura e começam a escrever e fazem grande sucesso. Tem dinheiro para pagar impressões. Sim, né? O Hergé, que é um artista e cartunista belga, né? De fala francesa, que também Hergé, todo mundo conhece os cartoons dele, né? E esse grande autor, Laurence Olivier, que ganhou o Oscar e que, graças à minha querida Carla Krieger, me deu de presente, ele interpretando Shakespeare, Hamlet, King John e outros grandes dramas produzidos por esse que foi o maior escritor de todos os tempos, William Shakespeare. É maravilhoso, tem que ver assistir. William Shakespeare vai gostar, mãe. Tá bom. E outro, esse aqui, eu tenho um carinho por ele, fantástico, né? Morreu recentemente aos 92, 93 anos de idade, Charles Aznavour. Eu conheci ele, puta de é baixinho, tá, mas era um gigante da canção. Quantos baixinhos, por favor? Nada, absolutamente nada. Eu apenas quis estabelecer... Que imortalizou o Xi. O que imortalizou o Xi. É verdade. Xi, e quantos gordinhos tem alguma coisa? Não, quantos gordinhos não, sou amigo do Vitorino. Que isso, não provoque. Eu tá fazendo uma ilação. Não, ele que falou no senhor, né? Mas Charles Aznavour criou uma das músicas Paris Moadou, né, que eu ainda comentei hoje na rádio, que é Paris em agosto, que conta a história de um cidadão, todo mundo sabe que na Europa agosto é o mês de férias, né? E a família vai para o campo, o pessoal na França adora ir para o campo, Então a família vai para o campo e ele conhece uma mulher e se apaixona pela mulher. E o filme decorre durante o mês de agosto, Paris linda, as noites, o Rio Sena, Quartier Latin, Galeria Lafayette, etc. E aí... termina o mês, o que ele faz? Volta para a mulher, para a esposa, para a família, ou segue a sua vida com essa moça? Não vou contar. Não vou contar. E finalmente, Naomi Campbell, completando hoje 49 anos de idade, a Naomi Campbell. E o Pedro Paulo Diniz, ex-automobilista. E nós temos aqui, o Chicão deve ter sido até amigo pessoal, o Paraguai Chilavert, de aniversário. Vinha muito a Porto Alegre. Ele está de aniversário hoje. Depois que ele deixou de ser jogador de futebol, ele virou empresário. Não era aquele que ia jogar e até meio do campo driblando e tal. Que batia falta. Ele ia muito no barranco, empresário de jogador de futebol até hoje. São esses aniversários. William Shakespeare, que nasceu em um ato Stratavon, ele falava aquela ópera,
obra dele, o Otelo, o Moro de Veneza, Sim, que o maior dos filmes que o ser humano pode sentir na traição é olhar a pessoa ser traída. Que o Otelo se matou quando viu Desdemona traindo ele. Não, pelo contrário. Desdêmona. Olhar a pessoa traindo. O olhar da Presenciar pessoa, a da traição. cobiça do outro homem com a tua mulher, é o maior ciúme que tu pode ter. Um amigo começou a sugerir que ela estava traindo ele, começou a inculcar na cabeça dele. Isso é horrível. Né, que ela daí cria faz um simulacro, faz um simulacro de toda a história e ele acaba acreditando e mata dele. Ele mata dele. Magda, e ela não traía ele. Não traía, né? Só a fixação do homem achar que a mulher trai ele, leva ele à traição psicológica. Eu não transito bem com essa matéria. Vamos mudar de assunto, então. Vamos cambiar o tema. Eu quero homenagear. Não, mas já deu. Eu quero homenagear 6 médicos brasileiros que retiraram uma das maiores pedras da bexiga. Sim. Aqui, um cirurgião fez uma cirurgia de 1 hora, tirou uma pedra de 1,3 quilos. Periga nós termos imagens, Dona. Temos imagens, talvez. Temos imagens, Dona. Temos imagens, vamos ver se essa produção está atenta. Mas 18 centímetros. Está no roteiro, sim, não. Olha o tamanho. Tinha isso dentro a senhora, mas esse cidadão ficou 10 anos com essa pedra dentro de si. Ele sentia muito. Sim, pois não. Ela não nasceu. Não, ela não nasceu assim. Ela começa uns farelinhos. Parece que há 10 anos ele começou com dor, mas ele por 10 anos teve essa persistência. É cálculo biliar, Mário Marcelo. Eu tenho um amigo que pode biliar, que vem da bilis. Eu vou seguir, eu vou tentar ilustrar o seu Mário Barcelos. Seu Mário Barcelos, na verdade, a cirurgia, como eu disse, durou 1 hora. E esse tamanho, o maior, é uma segunda ou terceira maior dimensão de pedra. E a cirurgia, o cirurgião teve que ser assistido por outros 5 médicos pelo tamanho. Imagina como é que ficou o abdômen dele. E pela responsabilidade. Ele tinha dor para urinar, muito urinar, e ele sentia peso. Ele sentia um peso, como se tivesse um peso dentro de si. E efetivamente era isso que ocorria. Então, de parabéns. Não chamaram em Jacobina para tirar a pedra. Em Jacobina, norte da Bahia, foi uma notícia que chamou a atenção pelo seu inusitado. O cara emagreceu 1,3 kg em meia hora. Que legal. O senhor está tentando há anos, não consegue emagrecer. Quando fazer tomografia, tu emagrece 8 quilos. Tu faz um laxete de 48 horas. Não tem mais nada. Não é verdade, não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Não. Eu já fiz isso que o Chicão Tofani falou não é verdade. Ninguém emagrece 8 quilos tomando isso. Não é. Mas tira tudo. Limpa o teu organismo para tu poder... Não. Tá, mas Chicão, sabe aquelas coisas tudo, Chicão? Não, virava na cama do Wills Ross, a namorada ficava discutindo. Eu acho que ela doeu os ossos por outra razão. O Mário falou muito Desdemona. Não. www.osul.com.br é o nosso jornal eletrônico que você pode ter à sua disposição para ficar sempre bem informado. 24 horas, sempre tem alguma notícia. Aquelas notícias que você viu à tarde, se tem novidades, elas são atualizadas. Você não paga absolutamente nada. Você pega e baixa o aplicativo, osul.com.br, na plataforma da sua preferência. E vai ler com detalhes lá a Câmara Federal que aprovou a reforma administrativa com o COAF na economia, ou seja, tiraram o ex do Moro e FUNAI na segurança pública. Dona Magda, hoje a Violetinha fez o show aqui no estúdio. Mas será que amanhã o Vitor não traz o filho dele, que ninguém conhece? Olha que Jorandinho. Dona Magda, de lamentar, da senhora, pensa que é apagado as luzes, nós estamos muito mais, muito mais querido, né? É verdade. Muito bem. É uma pena que tenha chegado dessa forma. Amanhã vamos repercutir isso. Medida provisória, às vésperas das manifestações em defesa de Jair Bolsonaro, marcadas para próximo domingo, 26, os deputados recuaram e decidiram fazer a votação. A aprovação é do texto aí diz a medida provisória, trata da reforma, enfim. 2 alterações se destacam, que são essas que eu acabei de citar, que fazem a manchete que está no osul.com.br. Também tem uma outra notícia muito importante. A Caixa Econômica vai fazer um mutirão para renegociar dívidas de 3 milhões de clientes. Os descontos podem chegar até
90%. Chegamos ao final do Atualidades Pampa. Bons sonhos para vocês. Amanhã a gente se encontra logo depois do Jornal da Pampa. Até lá. Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E água mineral Itati.